Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez a mais uma atualização profética aqui no canal Tempo do Fim. Irmãos e irmãs, há algo acontecendo de muito estranho por trás dos bastidores. Pois antes da morte do Papa Francisco, uma notícia da UOL de março diz o seguinte: vejam a notícia. De 8 de março de 2025, muito antes do Papa Francisco morrer. E vejam o que diz. Conclave, o próximo grande objetivo político de Trump. Por que, irmãos e irmãs, o conclave será o próximo grande objetivo político de Trump? É uma pergunta que não quer calar. Vejam o que diz agora. Permeado por católicos ultraconservadores e tradicionalistas, o governo de Donald Trump colocou o conclave como seu próximo grande objetivo político. Irmãos e irmãs, eu não sei, mas eu nunca pensei em minha vida ver algo desse tipo antes. A América está seguindo os passos de Roma e está começando a falar como dragão. Um país que era altamente protestante e que sempre era a favor da separação entre igreja e Estado e que era contra os dogmas do papado, agora estão escolhendo e influenciando na escolha de um Papa de Roma. Isso é muito interessante. Vamos ver o que diz mais. Com a participação da diplomacia americana, de deputados da base mais conservadora, vejam agora. A Casa Branca tenta influenciar a direção que pode tomar a escolha do novo Papa, caso Francisco tenha de renunciar ou não sobreviva a seus problemas de saúde. Então, significa que a Casa Branca, a equipe de Trump, vai influenciar a direção que pode tomar a escolha do novo Papa. Isso é a primeira vez que eu vejo uma coisa dessa nos Estados Unidos da América. Um presidente americano influenciando na escolha de um líder católico romano. Um Papa. É altamente profético e significativo, irmãos e irmãs. E isso não é especulação. São fatos. As notícias é que estão dizendo. E ainda por cima, isso foi antes do Papa morrer, do Papa Francisco morrer. O que torna ainda mais estranho. Vejam o que diz mais. Fontes em Washington confirmaram ao UOL que os trabalhos já começaram. Então eles começaram já a trabalhar, antes mesmo do Papa Francisco morrer. Eles estão com pressa, não acham? Vejam isso. Ainda em dezembro, Trump anunciou a escolha de Brian Bush como embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé. Então, irmãos e irmãs, em dezembro de 2024, Trump já havia escolhido um embaixador dos Estados Unidos para estar na Santa Sé. Impressionante. Não sei se chama a atenção dos irmãos, mas a minha me chama muito. É altamente profético, irmãos e irmãs. Vejam o que diz agora. Mas é nos bastidores que sua atuação é mais esperada neste momento. O cálculo do governo americano é de que, mesmo que o pontífice não morra no curto prazo, vejam isso agora, os próximos 4 anos serão decisivos para influenciar a escolha do novo Papa. Muito interessante. E vejam o que diz agora. Prestem atenção. Preparar o conclave, portanto, se transformou em um objetivo político da Casa Branca. Vocês ouviram isso? Preparar o conclave se tornou um objetivo político da Casa Branca. O que eles querem com um Papa conservador? A segunda besta influenciando na escolha de um líder romano? Se isso não é a Igreja unida com o Estado, irmãos e irmãs, eu não digo mais nada. Quanto tempo ainda temos? Vejam agora esta notícia recente, também da UOL.
Vejam a data, 25 de abril de 2025, e diz: conclave marcará o quê? O fim de uma era para Roma. Diz cardeal expoente do quê? Da ala conservadora. Irmãos e irmãs, eles estão puxando para um papa de direita, da ala conservadora, que possa trabalhar a favor dos Estados Unidos da América. O palco está montado, irmãos e irmãs, com Constantino no poder da segunda besta, com Constantino no poder da segunda besta e um papa a seu favor, tudo pode mudar da noite para o dia. Este cardeal alemão, Gerhard Ludwig Müller, expoente da alta ultraconservadora do Vaticano, declarou que a era de Francisco chegou ao fim. Em entrevista ao La Repubblica, ele afirmou que o conclave deve marcar o fim de uma era e que não se deve eleger um sucessor direto do último pontífice, ou seja, um sucessor que o Papa Francisco escolheu. Então, como vocês podem ver, irmãos e irmãs, há uma agenda por trás desta escolha desse novo Papa. E dizem que essa era de Francisco chegou ao fim. Isso me lembra, irmãos e irmãs, quando Trump disse que uma nova era de ouro começaria nos Estados Unidos da América, porque eles sabem de algo. E vocês sabem que um dia antes do Papa morrer, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, visitou o Papa Francisco e no dia seguinte o Papa morreu. Não sei se isso é coincidência, mas todos vocês sabem que os jesuítas fazem qualquer coisa para cumprir os seus objetivos, ainda mais quando eles têm pressa. O lema dos jesuítas é: o fim justifica os meios, os fins justificam os meios. E aqui ainda diz que a data para o conclave ainda está para ser definida, mas que deve ocorrer entre 6 a 10 de maio. Então, irmãos e irmãs, eu não estou aqui para especular nada. São os fatos, são as notícias que estão dizendo. E também não estou preocupado com qual Papa entrará. Mas o nosso foco deve estar nos passos da segunda besta e da primeira besta, dos cabeças. E o que estamos vendo é que o representante da segunda besta está envolvido na escolha do novo líder romano. A própria Casa Branca está envolvida. E isso sim nos deve chamar muita atenção, pois isso é uma prova de que é a união da Igreja e do Estado. É a primeira vez que isso acontece nos Estados Unidos da América, irmãos e irmãs. Ter um novo Constantino no poder da segunda besta, que está influenciando na escolha de um novo líder para Roma. Isto é inacreditável. Nós estamos vendo, irmãos e irmãs, que a América está criando uma imagem à primeira besta, Roma Papal. Que os ex-protestantes estão influenciando o Estado na Casa Branca. E isso é altamente profético. É um alerta que fazemos aqui no nosso canal para que vocês possam se preparar, irmãos e irmãs, para o que está por vir, para a crise da lei dominical nacional que está às portas. O projeto 2025 tem praticamente apenas 2 meses para ser totalmente implementado. E vocês já sabem sobre o assunto do projeto 2025, sobre o descanso dominical. No mês de junho, mês 6, e o que vem a seguir? Com um novo Papa no mesmo time de Trump, nos preparemos, irmãos e irmãs, pois eu creio que estamos no final dos últimos dias desta terra. E como diz o profeta de Deus, grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Que possamos estar preparados, irmãos e irmãs, pois a nossa redenção está próxima. Maranata, o Senhor logo vem. O povo de Deus deve se levantar agora. E esta
é a hora de trazer a mensagem do alto clamor. Esse é o momento de não ficar em silêncio. Esse é o momento de falar de todas as formas possíveis, que temos que avisar o mundo. Porque quando chegar ao seu ponto final e a marca da besta for implementada, então entraremos no grande período de angústia. As pragas vão cair e será tarde demais para alcançar aqueles que queremos alcançar. Eu acredito que Deus, em sua misericórdia, está permitindo tudo isso. E se isso for a peça final no esboço profético, então Ele está permitindo que as pessoas possam acordar e as pessoas poderão seguir com a multidão ou seguir as diretrizes da palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão.